Entrega da declaração de imposto de renda começa na próxima segunda-feira e você vai ver também. Governo lança empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Fala de Lula sobre nova ministra gera polêmica. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Sequestro de trem no Paquistão termina com mais de 50 mortos. E ainda, hoje tem Fla-Flu na decisão do Carioca e Corinthians em busca de um milagre na Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha só, a Secretaria da Receita Federal divulgou hoje as regras do Imposto de Renda 2025, que é referente ao ano passado. O prazo para a declaração vai do dia 17 de março até o dia 30 de maio deste ano. Quem não entregar dentro do prazo da Receita vai ser multado com no mínimo R$ 165 e o valor máximo correspondente a 20% do Imposto sobre a Renda. O aplicativo Imposto de Renda 2025, usado para acertar as contas com o Leão, estará disponível para download a partir desta quinta-feira. A Receita também divulgou o calendário das restituições do Imposto de Renda, que vai começar no dia 30 de maio. A expectativa é que a Receita receba 46 milhões e 200 mil declarações, cerca de 4 milhões a mais do que no ano passado. Quem recebeu acima de R$ 33.888 no total do ano passado é obrigado a fazer a declaração. Quem não precisa prestar conta é quem ganhou até R$ 2.824 mensais. E o presidente Lula lançou hoje à tarde um empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Veja agora na reportagem como vai funcionar essa modalidade de crédito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou a medida provisória que cria uma linha de crédito voltada para trabalhadores da iniciativa privada. O programa chamado de Crédito do Trabalhador amplia o empréstimo consignado a empregados do regime CLT, incluindo trabalhadores rurais e domésticos e microempreendedores individuais. O crédito do trabalhador vai ficar disponível nos bancos a partir do dia 21 de março pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. No empréstimo consignado, as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou benefício do empregado, por meio do E-Social, parte do FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve ser usada como garantia para o empréstimo. Com isso, a taxa de juros deve cair de 40% para a metade. Além disso, o trabalhador pode usar até 35% do seu salário para pagar esse tipo de empréstimo. No caso do trabalhador ter um empréstimo já contratado, ele pode solicitar a migração para a nova linha de crédito a partir do dia 25 de abril. A medida vai ser assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Como também vão estar presentes o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Mota, e Davi Alcolumbre. O programa precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias. Além disso, possui força de lei e entra em vigor assim que publicado. O presidente Lula defende a ampliação de crédito como uma forma de estimular o crescimento econômico do país.
Olha aí, uma fala do presidente Lula hoje causou bastante polêmica. Lula disse que escolheu uma mulher bonita para estreitar os laços com o Congresso Nacional ao se referir à ministra Gleisi Hoffmann. Durante um evento nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que escolheu uma mulher bonita para estreitar os laços com o Congresso Nacional, o que gerou um certo desconforto em sua equipe. A fala do presidente se refere à recém-possada ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Em seu discurso, Lula disse que quer ter uma boa relação com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o do Senado, Davi Alcolumbre. Por isso, uma mulher bonita foi posta na articulação política para não ter mais distância entre o governo e o Congresso. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. A fala do presidente soou com um certo ímpeto machista e preconceituoso por sua equipe, uma vez que expõe a beleza como principal característica de Gleisi, e não a sua capacidade política e competência técnica. Essa não é a primeira vez que o presidente comete uma gafe durante um discurso. E apenas nesse último mandato seu até aqui, Lula já coleciona momentos indesejados com as suas falas. E a Justiça mandou afastar do cargo de subsecretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Ele é acusado de exigir dinheiro dos presos em troca de laudos médicos. O Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa história. A Justiça determinou o afastamento de um subsecretário da Secretaria de Administração Penitenciária por suspeita de corrupção. O preso denunciou que estava sendo coagido e pressionado a pagar propina a fim de conseguir um laudo médico e ser beneficiado com a prisão domiciliar. Os pedidos, segundo ele, chegaram a R$600 mil. A vítima é obesa e fez uma cirurgia bariátrica para reduzir o estômago. Um laudo médico daria a ele o direito de se recuperar em casa por 4 meses, o regime de prisão domiciliar. Foi por causa desses laudos que, segundo ele, houve os pedidos de propina. O detento contou que foi retirado da cela 2 vezes para tratar o assunto. Foram afastados o subsecretário Lúcio Flávio Correia Alves e os inspetores Tiago Franco Lopes, Alexandro dos Santos Rosa e Márcio Santos Ferreira. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriram 10 mandados de busca e apreensão. A SEAP disse que foi notificado e que vai cumprir todas as determinações. O caso foi revelado em dezembro de 2024. O detento Cleiton Oliveira enviou cartas à Justiça com detalhes do suposto esquema. As transferências bancárias foram enviadas à Corregedoria para comprovar os pagamentos. A vítima denunciou que havia uma organização criminosa formada por policiais penais atuando dentro da prisão. Também foram acusados de participar do esquema um médico, um enfermeiro, um nutricionista e um advogado. Os citados na denúncia disseram nunca ouvir falar de esquema nenhum de laudos. A Fundação Saúde disse que, ao tomar conhecimento da investigação, determinou à empresa que presta serviço para a unidade o afastamento imediato dos 3 profissionais suspeitos citados na sindicância. E uma mulher que tentava impedir que o marido fugisse com a filha dela, que também é filha do marido, se pendurou em um carro em movimento. E quem traz os detalhes dessa história é o Alexandre Cardoso. Tentando impedir que o marido saísse com a filha depois de uma briga, a mãe da criança se agarrou no para-brisa do carro em movimento. A Polícia Civil investiga o caso. A cena foi filmada em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. No vídeo, podemos ver a mulher se agarrando já em cima do carro. O veículo para e logo em seguida o homem desce e vai até ela e tenta tirá-la à força. Vendo que ela não iria sair, ele entra novamente e acelera. E vai embora com ela pendurada. Segundo a polícia, a mulher de 29 anos, que não foi identificada, se agarrou no carro depois que o marido pegou a filha do casal e entrou no carro sem o consentimento dela. O homem dirigiu com ela no capô por alguns metros até que ele parou o veículo e a mulher conseguiu pegar a filha e retornar para casa. O marido fugiu do local.
Em depoimento à polícia, a mulher contou que antes do ocorrido foi agredida no rosto pelo marido e que o motivo foi ciúmes. O suspeito não foi preso, mas deve ser intimado para prestar esclarecimentos. E veja a seguir. Sequestro de trem no Paquistão termina com mais de 50 mortos. E ainda, hoje tem Fla-Flu no Carioca e Corinthians na Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, um grupo separatista de militares sequestrou um trem no Paquistão com mais de 400 passageiros. E o desfecho do caso foi trágico. Mais de 50 pessoas morreram. Vamos conferir. O grupo separatista, composto por militares, sequestrou um trem com mais de 400 passageiros, no sudeste do Paquistão, segundo um porta-voz do exército. 33 separatistas e 22 reféns foram mortos. O ataque aconteceu perto de um túnel no distrito de Bolan, na província do Baluchistão. Por volta de 70 a 80 militares participaram do sequestro. O Exército de Libertação do Baluchistão, o ELB, assumiu a autoria do ataque. A operação realizada pelas autoridades durou mais de 24 horas. Além disso, o grupo separatista possuía homens-bomba entre os passageiros e ameaçou realizar execuções. No ataque, o grupo fez mais de 400 reféns e, ao final da operação de resgate, 190 pessoas foram libertadas. As autoridades afirmaram que mulheres e crianças foram resgatadas. Esta foi a primeira vez em que o ELB sequestra um trem, mas o grupo já havia atacado ferrovias no passado, como também costumam atacar forças de segurança paquistanesas. Além disso, o grupo afirmou que executou 50 reféns no ataque como uma consequência da retaliação direta. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Vamos começar, né, Pedro, falando de um tema que já vem sendo bastante debatido e até causando polêmica no futebol brasileiro, não é mesmo? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos começar falando da polêmica do gramado sintético. Hoje, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que em seu estádio joga com esse tipo de grama, deu uma declaração polêmica. Vamos conferir. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma declaração polêmica, atacando os jogadores que se uniram no mês passado, pedindo o fim dos gramados sintéticos do Brasil. Entre os atletas que compartilharam estão Neymar, Gabigol, Thiago Silva e Coutinho. Após participar da reunião do Conselho Técnico da CBF no Rio de Janeiro, a dirigente deu a seguinte declaração. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então, a gente tem que discutir, sim, a qualidade dos gramados no Brasil. Não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E, normalmente, os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles. Então, o que eles acham? Que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas, normalmente, são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que, no Brasil, a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo. Fiquem lá, não venham para cá. O gramado sintético foi um dos temas discutidos no encontro desta quarta na sede da CBF. O Palmeiras está entre os 6 clubes eleitos para formar o conselho que vai estudar a fundo o tema ao longo de 2025. Na postagem, os jogadores pedem um fim do gramado sintético no Brasil, criticam os rumos que o futebol brasileiro está tomando e pedem que os jogadores sejam mais ouvidos. Olha, e daqui a pouco acontece um clássico para parar o Rio de Janeiro, não é, Pedro? O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca será decidido entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, né, Pedro? Isso aí, Kleber. O Maracanã será o palco da final às 9h30 da noite.
Vale lembrar também que os dois times estão acostumados com a final do Carioca. Das últimas 5 finais, 4 vezes eles se enfrentaram na final. E cada um ergueu a taça 2 vezes, o que mostra um confronto muito equilibrado. Fluminense e Flamengo se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Esta será a 5ª final entre os clubes nos últimos 5 anos. Felipe Luiz está em busca do seu 4º título como treinador do Flamengo, mas terá um adversário difícil pela frente. O Fluminense é o único time que o técnico ainda não venceu desde que chegou ao comando do rubro-negro. O tricolor das Laranjeiras é o único time que venceu o Flamengo de Felipe Luiz. No clássico do dia 17 de outubro de 2024, o treinador foi surpreendido pelo rival, que venceu o confronto por 2-0 com gols de Lima e Arias. Em 2025, Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela Taça Guanabara, mas o clássico terminou empatado sem gols. Felipe Luiz precisará quebrar essa marca para levantar mais um troféu pelo time da Gávea. Em 2025, o Flamengo ainda não perdeu. São 10 jogos, 9 vitórias e um empate, com 21 gols marcados e 2 gols sofridos. O empate sendo justamente contra o Fluminense. O rubro-negro chegou à final após eliminar o Vasco. E abaixo de última hora é Bruno Henrique, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 na coxa direita e não vai poder jogar. Já o Fluminense vem em boa fase. O Flu chega para o clássico com 9 jogos de invencibilidade. São 6 vitórias e 3 empates no período. A equipe conquistou a vaga na final após vencer o Volta Redonda por 4-0 no primeiro jogo e depois empatar sem gols no jogo de volta. O Flu também vem de 2 classificações na Copa do Brasil. O time quer contar com o bom retrospecto de Mano Menezes contra Felipe Luiz e com o artilheiro da competição, Germancano, com 6 gols marcados. O Fla-Flu decisivo será ainda neste domingo às 16 horas. O Flamengo é o maior campeão estadual com 38 títulos e o Fluminense vem em segundo lugar com 33 conquistas. E Pedro, no mesmo horário desse jogo, né, o Corinthians também joga a vida na Libertadores. A tarefa é bastante complicada, não é? Reverter um placar elástico. O Corinthians tem a missão mais difícil da temporada até agora, Kleber. Depois de perder por 3-0 do Barcelona de Guayaquil no Equador, o Timão tem 90 minutos ao lado da sua torcida para vencer por 4 gols de diferença, ou se despedir da Libertadores antes da fase de grupos. A semana mais decisiva do ano para o Corinthians já começa nesta noite, na Neoquímica Arena. Precisando reverter um placar negativo de 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores, o Timão vai em busca de um verdadeiro milagre no jogo de hoje contra os equatorianos. Para enfim chegar à fase de grupos do campeonato, o Timão vai precisar vencer por 4 gols de diferença. Já se a diferença for de 3 gols, a decisão é nas penalidades. Menos que isso, a vaga vai ficar mesmo com o Barcelona. Embalado pela classificação para a final do Paulistão, conquistada no fim de semana contra o Santos, Ramon Dias deve mandar a campo nesta noite o melhor que há em seu elenco. Já na arquibancada, apoio não vai faltar. Isso porque todos os ingressos disponibilizados já estão esgotados e tudo indica que mais de 40 mil torcedores vão comparecer ao Itaquerão nesta noite, chegando à marca de 28 jogos seguidos com essa média de público em seu estádio. Uma classificação hoje pode influenciar totalmente no ânimo da equipe para a final do fim de semana contra o seu maior rival, o Palmeiras. Mas os jogadores estão todos alinhados no mesmo discurso. A cabeça está totalmente na Libertadores. E uma coisa é certa, milagres existem e milhares de corintianos estão prontos para viver o seu nesta noite. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Pedro, e até a próxima. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.